Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e a nossa artista de hoje trabalhou em dupla no século XIV. E como o partner dela era seu pai, você deve imaginar quanto difícil é saber o que ela fez ou o que ele fez. Com vocês, Bourgoin Lenoir. A verdade é que a gente sabe pouco dela e também do pai do Jean Lenoir. Mas eles viveram no século XIV e ganharam a vida, isso a gente tem certeza, iluminando livros de horas e saltérios. Os saltérios eram livros que continham salmos. Mas e os livros de horas? O que eram? Os livros de horas eram os livros mais comuns da Idade Média. Mas esse comum, gente, claro, é relativo, porque estamos falando de Idade Média, de manuscritos que eram caríssimos, que tinham uma demanda pequena, porque a maioria da população era analfabeta. Então eles eram normalmente encomendados pela nobreza. E esses livros de horas continham as horas e as orações que cada pessoa devia fazer durante o dia. O Salmo 5 trazia que eu te louvarei 7 vezes ao dia. E essas 7 vezes ele acrescentava uma oitava, que era à meia-noite me levantarei para te agradecer. Então esses livros de horas traziam esses horários e essas orações. Mas cada pessoa queria uma coisa mais exclusiva, customizada. Então eles começaram a incluir calendários no começo dos livros de horas, então eles ganham uma nova funcionalidade. E se você quer exclusividade, o que você coloca? Imagens, iluminuras. E a nossa artista, que ela era illumineuse, ou seja, iluminadora. Eu tô falando esse nome porque é o nome que aparece no documento em francês, porque ela viveu a maior parte da vida dela em Paris. E a gente sabe que, como mínimo, ela trabalhou como iluminadora de 1348 a 1380. E só o fato que apareça o nome dela e que a gente tenha toda essa informação já denota o papel importante que ela jogava no ateliê do seu pai. E um dos livros assim mais bonitos que essa dupla iluminou foi o livro de orações da Duquesa de Normandia, Bonne de Luxemburgo. E hoje esse livro se encontra nos cloisters em Nova York. E como que a gente sabe que esse livro era da Bonne de Luxemburgo? Porque na maioria das páginas aparece o brasão de armas da sua família e a história dela também é muito legal. Ela chamava, na verdade, Guta, porque era uma princesa da Boêmia, então ela tinha esse nome em alemão. E quando ela foi levada para Paris para se casar, eles afrancesaram o nome dela para Bonne. E ela foi casar com 17 anos na Catedral de Notre-Dame, diante de 6.000 pessoas, com Jean de Valois, que vai ser o futuro rei da França, e ele tinha 13 anos quando se casaram. Ela faleceu cedo porque ela sofreu com a peste, então ela acabou morrendo devido à peste, e isso foi em 1349. Apesar disso, olha lá, ela casou em 1332, morreu em 1349 e tiveram 11 filhos, sim. E diziam que ela era linda, refinada. E todo esse refinamento a gente vê nesse saltério, nesse livro de orações da Bonne de Luxemburgo. As figuras são realistas, mais humanizadas, na mesma onda das nossas artistas anteriores, porque a gente já está no século XIV. E olha que bonito como eles conseguem transmitir essa ideia de transparência da água. No começo desse livro a gente vai ver cenas de trabalhadores rurais e de signos do zodíaco. No meio vão aparecer os salmos e no final umas imagens muito malucas, como essa do amor divino no trono. Era comum nessa época e nas subsequentes que os mecenas, as pessoas que pagavam pela obra, estivessem representadas na mesma obra. E aqui nós vemos a Bonne de Luxemburgo e seu marido ajoelhados diante desse Cristo crucificado, que também é bastante realista, ele está colocando aí a mão nas chagas, né? E nesse manuscrito, devido à peste, ela morreu de peste, a própria Bonne, que estava aí tão presente na vida da Europa no século XIV, eles falam da dor, do sofrimento que essa praga estava trazendo para a Europa em diversas partes do manuscrito. Essa página dupla é bem interessante porque foi uma forma diferente de representar o memento mori. O memento mori era uma coisa que eles colocavam para as pessoas serem alertadas que a vida é transitória, que isso aqui, ó,
acaba rápido e para elas não serem tão vaidosas. E essa é uma forma de representação diferente, e essa forma, a primeira vez que ela aparece é nesse manuscrito. Então a gente vê de um lado da página 3 nobres ali que estão passando diante, né, por dentro de um cemitério, e na outra página eles se encontram com o quê? Com 3 cadáveres em decomposições diferentes, com 3 mortos. E parece que esses mortos zombam dos 3 piás, né? E no texto está escrito: o que você é, já fomos. O que somos, você será. Reparou que as margens eram todas decoradas? E se a gente faz um zoom, a gente vê muitas folhas, muitos pássaros. Se contaram mais ou menos uns 200 pássaros em todo o manuscrito e de 40 espécies diferentes. Isso significa, se eles conseguem identificar as espécies, que os desenhos são muito detalhados, feitos com muito esmero. Essa página vai ilustrar o Salmo 53. O tolo disse em seu coração: Deus não existe. E naquela época, classicamente as representações de tolos eram feitas de 2 maneiras. Um homem bebendo de um cálice, como a gente vê aqui, porque é de tolo a embriaguez, e um segundo homem que parece aí meio caipira, meio louco. O interessante é que esses 2 tolos, eles estão feitos numa técnica chamada grisalha, então nesses tons gris, né, esses tons cinzas, gris em espanhol. E isso faz com que, quando eles colocam um fundo tão forte, com tanto contraste, as figuras ganham mais volume, parece que elas estão saltando desse papel. E se você também perceber, no fundo, nesse fundo azul, tem alguns desenhos de folhagens, de animais, e isso vai estar presente em quase todos os fundos de cores contrastantes no manuscrito todo. Quando a gente começa a entender os manuscritos, eles deixam de ser aquela arte chata, né, que tá naquela parte do museu que ninguém vai, e ficam muito mais especiais. Mas no próximo vídeo nós vamos deixar de lado esse mundo dos manuscritos e vamos ver uma nova linguagem, uma linguagem que não era muito normal que as mulheres enfrentassem, muito menos na época que nós vamos ver que essa artista enfrentou, e ela vai ser a primeira artista do Renascimento que nós vamos ver. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like e eu te vejo no próximo domingo. Por enquanto, fica aí com o meu beijo no coração desde Canárias. Fui!